Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 8 de junho, agora na Espanha, 11 horas e 9 minutos, no Brasil, 6 e 9 da manhã. Gente, a BTC aqui no gráfico de Renko com boxe de $2.000 nem sentiu todo aquele Paranauê, toda aquela volatilidade. Vocês vejam que a gente chegou a ameaçar desenhar um boxe vendedor, mas segue vigente o nosso box comprador. Para poder desenhar um box vendedor, a BTC basicamente teria que avançar para baixo da base desse box, para baixo de $68 mil. Esse box, ele tem a base dele em 68 mil e a máxima em 70. Para desenhar o box subsequente, a BTC teria que se fixar acima de 72. E a gente bateu na máxima ontem, vamos aqui para o gráfico de 6 horas, 71.997. Faltaram basicamente $3 para desenhar o box subsequente. Por isso que eu volto a reportar, a inércia movimentacional compradora nem se afetou no gráfico de Renko com box de $2.000 e a nossa setinha de ouro já foi acionada. No gráfico diário, comparado, né, com o gráfico do DXY, que é o índice que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas e que guarda uma clara relação movimentacional de inversão com a BTC obviamente recuou. A gente está desenhando um corpo real vendedor hoje, dia 8 de junho, sábado, e o candle comprador de ontem para o DXY, que avançou, chegou a estar subindo quase 1%, acabou fechando em mais 0,80. Isso é muito para o DXY, porque é basicamente mede a força do dólar contra as principais divisas do planeta. Teoricamente, divisas estáveis como o dólar não poderiam se valorizar quase 1% em 24 horas contra outras divisas estáveis como libras esterlinas, francos suíços, euros, e foi isso que o mundo presenciou ontem. Todo esse Paranauê foi por conta da geração de empregos nos Estados Unidos, que superou em quase 100 mil empregos. O mercado estava esperando 182 mil novos empregos e foram gerados 272 mil novos empregos, o que coloca o Fed numa posição de eventualmente postergar o início do corte da taxa básica de juros. Por isso toda essa movimentação, mas o fato é que agora, depois da poeira baixar, alguns analistas estão dando conta de que, como o Banco Central Europeu já iniciou o corte da taxa básica, o Banco Central do Canadá já iniciou o corte, na mesma linha, o Banco da Inglaterra, o Banco Central Britânico, o Banco Central do Brasil também já iniciou o corte, ou seja, já antes mesmo da Europa e do Canadá, o Brasil já iniciou a tendência de corte bem antes do primeiro mundo. O fato é que não há mais espaço para o Fed continuar mantendo a taxa básica acima de 5% ao ano, por um motivo muito simples, porque ele estressaria o seu setor bancário sem nenhum efeito prático na economia, porque essa falta de sincronicidade entre os bancos centrais transformaria a atividade do Fed no meio que num processo de enxugar gelo, porque a liquidez estaria sendo liberada na Europa, no Canadá, e o americano continuaria criando esse quantitative tightening sozinho, sem um efeito prático na política macroeconômica. O que a gente está presenciando, gente, talvez tenha sido a última oportunidade de embarque para altcoins de alta octanagem. Vocês vejam que no 6 horas, agora eu estou no gráfico da BTC, no 6 horas da BTC, ancorado pela banda de VWAP mensal. Vocês vejam que aquela agulhada de ontem teve o corpo real respeitando essa série de fundos ascendentes. Depois a gente desenhou um engolfo e hoje o segundo corpo real no 6 horas está desenhando um outro engolfo. Isso aqui provavelmente vai voltar a estressar $72 mil. E eu volto a alertar os senhores. Quando a Bitcoin retornar para 72, que seria a nossa resistência mais impactante, as altcoins que chegaram a agulhar para 1.09 tri ontem, já estão em 1.12 tri de novo. Agora elas não vão travar lá naquele último topozinho das altcoins, onde ela chegou a bater 1.27 tri no dia 11 de março de 24. Ela vai romper em direção a 2 trilhões. Talvez essa tenha sido a última oportunidade, janela de embarque para as altcoins a um preço módico.
eu volto a alertar. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. O que vem por aí é bizarro. Nos 5 minutos, a banda de volatilidade de hoje, 8 de junho, está fortemente engolfada pela de ontem. A BTC está desenhando um verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. Quando esse padrão movimentacional acontece, é porque vem uma ampla pernada, impulsiva ou corretiva, provavelmente impulsiva, porque a BTC está sobrevendida em todos os indicadores. Aqui no semanal a gente segue dando vigência a uma protuberância ascendente de um corpo real comprador. A gente vai encerrar o desenho desse corpo real comprador dessa semana, na virada da VWAP de amanhã, de domingo para segunda, ostentando uma protuberância ascendente no corpo real, ou seja, a gente reverteu aquele engolfo que aparentemente ia se desdobrar ali no auge da agulhada, e agora a gente está basicamente confirmando essa musculatura, esse ímpeto comprador, que se romper 74 mil, na verdade 73.777, explode para 100 mil dólares. A dominância da BTC segue em vias de desabar. Ontem a gente desenhou no semanal, a gente acabou revertendo aquele corpo real vendedor para um corpo real levemente comprador, mas a gente já quebrou essa LTA. Lembrando aos senhores que a queda da dominância não significa queda na cotação da Bitcoin. Só significa que as altcoins vão fazer explodir os seus respectivos market caps de forma mais explosiva e exponenciada que a expansão do market cap da BTC, ou seja, o market cap da Bitcoin vai paulatinamente ocupar um espaço menor dentro do market cap de todo mundo cripto, com a expansão do market cap de todo mundo cripto. A expansão do market cap da BTC vai ser menos exponenciada que a expansão do market cap das altcoins. Ou seja, até o meu cachorro se empolgou com a expansão do market cap das altcoins. Ou seja, a BTC vai subir menos que as altcoins. Por isso eu volto a reportar aos senhores. É uma absoluta insanidade estar desembarcado do mundo cripto nesse presente momento. Então, quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque é uma insanidade os senhores não estarem posicionados diante desse momento crucial, que vão fazer basicamente boa parte das altcoins de alta octanagem duplicar ou triplicar de valor nas próximas semanas. Na seara fática, Bitcoin cai para 69 mil após dados de empregos nos Estados Unidos, 411 milhões de dólares em liquidações forçadas nos contratos de futuros perpétuos. E o retorno do Bitcoin para 71 mil dólares após aquele dump para baixo de 69 ontem, levaria a liquidação de 1,38 bi. Gente, eu tava olhando aqui, é impressionante como os Cavaleiros do Apocalipse não desistem. Depois daquela agulhada de ontem, as posições alavancadas no sentido short agora dominaram simplesmente o cenário de futuros perpétuos. Basicamente, se a BTC voltar para cima de 71 mil, 1,38 bilhão de dólares serão objeto de liquidação forçada. Ontem, naquela agulhada para 68 mil e pouco, foram liquidados 411 milhões de dólares em liquidações, em posições alavancadas no sentido long. Só que agora o retorno da BTC para 71 mil dólares imporia uma liquidação forçada de 1,38 bi de dólares, ou seja, basicamente o triplo das liquidações forçadas no sentido long. E na seara geopolítica e finanças internacionais, um podcast muito interessante entre dois professores, um de Harvard, outro de Yale, dá conta de que a humanidade vai experimentar a fenomenologia da Longevity Escape Velocity. E o que é a Longevity Escape Velocity? É uma fenomenologia criada pelo biogerontologista e inspirada no Isaac Asimov, um escritor futurista das décadas de 70 e 80, e que já faleceu, mas deixou um legado em termos de ficção científica. A Longevity Escape Velocity é um termo cunhado
por Aubrey Gray, inspirado em Isaac Asimov, que se refere a um momento teórico da humanidade em que a ciência médica vai avançar de forma tão rápida que a taxa de progresso da expectativa de vida vai ultrapassar a taxa de envelhecimento. Basicamente é o seguinte: a humanidade vai chegar num ponto em que a ciência médica vai aumentar tanto a expectativa de vida dos seres humanos que vai ultrapassar a velocidade do envelhecimento. Teoricamente, isso nos deixaria imortais. Se eles acreditam que esse ponto de virada, essa fenomenologia, onde o avanço da ciência médica vai criar uma expectativa de vida que vai flipar a velocidade do envelhecimento, ou seja, teoricamente poderíamos ficar mais jovens numa velocidade maior do que o envelhecimento. Esse momento de virada aconteceria entre 2030 e 2040. O fato, gente, é que há muita controvérsia nisso tudo. A AI é uma realidade. Não dá para apontar exatamente os efeitos da inteligência artificial na ciência médica, mas o professor David Wood e o seu colega George Church, da universidade, professores de Harvard, eles dão conta de que o que vem por aí é basicamente o seguinte: a partir de agora, com a AI, que já está dominando a ciência médica, não tem como negar, já é um fenômeno, já é uma constatação o que está acontecendo, não tem como mensurar exatamente o grau de avanço que a ciência médica vai ostentar a partir da AI, que só tem um ano, basicamente, de aporte e revolução dentro da ciência médica. Segundo ele, agora 5 anos serão 50 anos proporcionais a 50 anos de avanço no século passado. Ou seja, o que a medicina demorou para avançar de 1950 até o ano 2000, agora esse avanço proporcional que tem por referência o século XX, agora 5 anos no século XXI serão equivalentes a 50 anos do século passado. Em outras palavras, a coisa se multiplicou por 10 em velocidade de evolução, vamos colocar assim. E o gráfico da NVIDIA mostra uma ascensão meteórica. Por que a NVIDIA, uma empresa que valia menos de 100 bilhões há 4, 5 anos atrás, hoje vale 3 trilhões de dólares? Porque o mundo TradeFi, o mercado, ainda não precificou o valor da AI. A medicina ainda está fazendo contas, ainda está tentando entender o tamanho da revolução que foi a chegada da AI naquela área do conhecimento humano. Só que a AI está revolucionando a área jurídica, não só a área médica, o marketing, a consultoria, o setor de seguros. Para quem não sabe, o setor de seguros está sofrendo uma revolução. A eficiência na emissão de uma apólice agora é quase 100%. Basicamente, todos os sinistros e infortúnios e tudo que era objeto de cálculos atuariais ficou basicamente 100% eficiente. A AI está revolucionando tudo. Impactou o preço das fabricantes de semicondutores, como a NVIDIA, mas também está impactando o preço de seguradoras. O preço das ações da Mafre aqui na Espanha não param de subir. Outros setores também foram influenciados positivamente, outros setores estão morrendo, mas isso faz parte do jogo do mercado. O fato é que ninguém sabe até onde vai a NVIDIA. Flipou a Apple, deixou a Apple para trás comendo poeira, flipou a Alphabet Google, deixou comendo poeira, agora vai encarar a Microsoft, a empresa com maior capitalização de mercado no mundo. É bem provável que até o final do ano de 2024, a NVIDIA, a maior fabricante de semicondutores voltados para a inteligência artificial, seja a empresa mais valiosa do mundo. Isso vai impactar positivamente a expansão do market cap do mundo cripto, principalmente das altcoins, porque a própria União Europeia já determinou a instalação de uma comissão para descentralizar a força computacional, onde a AI
ela se desdobra, justamente porque uma força computacional centralizada, dizendo o que é verdade ou mentira, vai criar problema para as sociedades daqui a poucos meses. O fato é que é só ver o que está acontecendo na corrida presidencial nos Estados Unidos e na própria Europa. Os reguladores, os governos não vão admitir que interfaces de inteligência artificial ultracentralizadas tenham o monopólio do que é verdade ou mentira pelos próximos 100 anos. Eles exigem que forças computacionais descentralizadas processem a AI. E isso vai impactar absurdamente a cotação das altcoins, principalmente das altcoins voltadas à AI. Então, quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque é uma insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto nesse exato momento. Ali eu garimpei as 40 melhores em potencial de retorno para esse ciclo. E a assessoria do Biden e a própria Casa Branca estão discutindo com o Congresso a volta da produção e o aumento no uso de armas nucleares estratégicas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos muito provavelmente voltarão a produzir ogivas nucleares e mais armas nucleares estratégicas para fazer frente às crescentes ameaças russa, chinesa, iraniana. O Irã consegue enriquecer urânio a mais de 85%. Se bater 93%, ele passa a ser capaz de produzir uma ogiva nuclear. Ou seja, gente, isso é bom, não é bom para a humanidade, mas é muito bom para a BTC. Orçamentos ocidentais derretendo numa corrida armamentista, nuclear, espacial, hipersônica, seja lá o que for. Isso só vai fazer expandir ainda mais o market cap da Bitcoin, já que a principal força motora da expansão do seu market cap é o M2, é o aumento da riqueza impressa por estados soberanos. Gente, eu tenho um esclarecimento para fazer sobre o Gemas Altcoin Alert. A gente está migrando de plataforma da QIFI para a Hotmart, porque há uma demanda crescente em outros idiomas. A Hotmart oferece mais funcionalidades nesse sentido. Então, os assinantes do Gemas Altcoin Alert que assinaram na QIFI precisam renovar as suas assinaturas junto à Hotmart. O link tá aqui na descrição do vídeo abaixo, tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, Polkadot, Kusama, SDAO, Agix, Atom, Solana, que deu uma bela mergulhada para 162, é um excelente ponto de entrada. Daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.